Sente-se por vezes um pouco mais fraco ao subir as escadas? Ou talvez note que carregar os sacos das compras do mercado já não é tão fácil como antigamente? Acha que isto é apenas uma parte inevitável de envelhecer? E se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força, dessa sensação de fragilidade, pode não só ser travada, mas até revertida? A verdade dolorosa é que, depois dos 60, o nosso corpo começa a perder massa muscular a um ritmo alarmante, um processo chamado sarcopenia. Isto não afeta apenas a nossa força, mas também o nosso equilíbrio, a nossa energia e a nossa independência. Mas existe um segredo, algo tão simples que pode começar a fazer hoje mesmo. Um pequeno hábito noturno que pode transformar a maneira como o seu corpo se reconstrói enquanto dorme. Neste vídeo, não vamos falar de poções mágicas ou exercícios extenuantes. Vamos descobrir juntos como apenas uma colher de chá de um certo alimento à noite pode ser o primeiro passo, e vamos explorar outros hábitos incrivelmente simples para recuperar a força, a vitalidade e a confiança que talvez pense ter perdido para sempre. Continue a ver até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde. Então, qual é este alimento misterioso que pode começar a fazer uma diferença tão grande? Vamos diretos ao assunto. O que talvez o surpreenda é que não se trata de nada exótico ou caro. Na verdade, é provável que já o tenha visto dezenas de vezes no supermercado. Estamos a falar de algo como o queijo quark, o skyr, ou até mesmo um bom requeijão magro. Agora sei o que pode estar a pensar. Uma colher de chá? Isso não pode fazer nada? A colher de chá é o símbolo de como um pequeno passo pode iniciar uma grande mudança. Na prática, estamos a falar de uma pequena taça, talvez 4 ou 5 colheres de sopa, consumida cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. E por que isto? A magia está num tipo de proteína chamada caseína. Imagine as proteínas como tijolos para os nossos músculos. Durante o dia, quando comemos frango, peixe ou feijão, estamos a dar ao nosso corpo proteínas de digestão mais rápida. Elas chegam, fazem o seu trabalho e vão-se embora. Mas a caseína, abundante no queijo quark e no requeijão, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. Pense nela como um fornecimento contínuo e gradual de tijolos para os seus músculos durante toda a noite. Enquanto dorme, o seu corpo está em modo de reparação. É durante o sono profundo que os músculos que usou durante o dia, seja a caminhar, a tratar do jardim ou a brincar com os netos, se reparam e fortalecem. Se não tiver os tijolos disponíveis, este processo de reparação é muito menos eficaz. Ao comer uma pequena porção deste tipo de alimento rico em caseína, está a garantir que os seus músculos têm um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, durante 6 a 8 horas. É como deixar uma equipa de construção a trabalhar em lume brando durante a noite, reparando e fortalecendo as fundações do seu corpo. Este pequeno hábito noturno combate diretamente o processo de catabolismo muscular, que é a quebra de músculo que acontece naturalmente enquanto jejuamos durante a noite. Para alguém com mais de 60 anos, este efeito é ainda mais pronunciado e por isso contrariá-lo é fundamental. Para além disso, esta prática pode até melhorar a qualidade do seu sono. A proteína ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando aquelas quebras a meio da noite que podem perturbar o descanso. Um sono melhor significa uma recuperação melhor, mais energia no dia seguinte e uma mente mais clara. É um ciclo virtuoso. Começar é simples. Escolha um queijo quark natural, skyr ou requeijão magro. Evite as versões com açúcares adicionados. Se o sabor natural for um pouco ácido para si, pode adicionar uma pitada de canela, que também ajuda a regular o açúcar no sangue, ou umas poucas nozes ou sementes, que adicionam gorduras saudáveis e textura. O importante é que seja o seu último lanche do dia para que o corpo possa focar-se na digestão lenta e na reparação muscular. Mas este hábito noturno, por mais poderoso que seja, é apenas uma peça do puzzle. Para realmente reverter a perda muscular, precisamos de olhar para o quadro completo.
O que fazemos durante o dia é igualmente, se não mais, importante. A proteína que consome à noite precisa de um estímulo para saber para onde ir. Esse estímulo é o uso dos seus músculos. Não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos que o deixem de rastos. Estou a falar de movimentos simples e intencionais que pode incorporar na sua rotina diária. A combinação de proteína adequada, especialmente à noite, com um pouco de exercício de resistência, é a fórmula vencedora. Pense nisto. A proteína são os trabalhadores e o exercício é o capataz que lhes diz onde construir. Sem as ordens do capataz, os trabalhadores ficam sem saber o que fazer. Por isso, antes de falarmos sobre outros alimentos e nutrientes essenciais, é crucial entender que o movimento é o sinal que o seu corpo precisa para construir músculo em vez de o deixar definhar. Agora que estabelecemos a importância de alimentar os nossos músculos durante a noite, vamos focar-nos em como lhes dar uma razão para crescer durante o dia. E a forma mais eficaz de o fazer é através do que chamamos de treino de resistência. Esqueça as imagens de culturistas. Para nós, resistência pode significar simplesmente trabalhar contra a força da gravidade. Um dos exercícios mais seguros e eficazes que pode fazer em casa é o sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na borda, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de se empurrar com as mãos. Agora, usando apenas a força das suas pernas e do seu tronco, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento enquanto se senta novamente, de forma lenta e deliberada. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça 2 ou 3 séries, com um pequeno descanso entre elas. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo, as pernas e os glúteos. São estes músculos que nos permitem andar, subir escadas e levantar-nos de uma posição sentada sem ajuda. Manter estes músculos fortes é um dos maiores segredos para uma independência duradoura. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito, como uma prancha, e dobre os cotovelos para aproximar o peito da parede. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar portas, levantar objetos e até para se levantar do chão se tiver uma queda. Tal como no exercício da cadeira, comece com poucas repetições e aumente gradualmente. A chave é a consistência. Fazer estes exercícios 3 a 4 vezes por semana terá um impacto muito maior do que fazer uma sessão longa e exaustiva uma vez por mês. Para além do exercício, a hidratação é outro pilar esquecido na saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, sentimos-nos mais cansados e somos mais propensos a cãibras. A água é o veículo que transporta os nutrientes, como os aminoácidos da proteína que comeu, para dentro das células musculares. Sem água suficiente, é como tentar enviar uma encomenda importante sem um serviço de correio. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Beba um copo de água assim que acorda, para reidratar o corpo após a noite. Tente beber um copo antes de cada refeição. Se achar a água simples aborrecida, adicione umas rodelas de limão, pepino ou umas folhas de hortelã. Chás de ervas sem açúcar também são uma ótima opção. Outro aspecto fundamental é garantir que obtém os micronutrientes certos. A vitamina D, por exemplo, é crucial não só para a saúde óssea, mas também para a função muscular. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, que é a nossa principal fonte de vitamina D. Apanhar 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode fazer maravilhas. No inverno, ou se não puder apanhar sol, é importante consumir alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordos, sardinha, cavala, salmão e ovos.
O seu médico pode também aconselhar a suplementação, se necessário. Juntamente com a vitamina D, o cálcio é o seu parceiro. O cálcio é essencial para a contração muscular. Quando os nervos dizem a um músculo para se contrair, eles usam o cálcio para enviar essa mensagem. Fontes excelentes incluem laticínios, como o próprio queijo Quark que mencionamos, mas também vegetais de folha verde escura como os brócolos e as couves, e as sardinhas em lata com espinhas. A beleza disto tudo é como estes hábitos se interligam. O exercício de resistência estimula o músculo. A proteína fornece os tijolos para a reconstrução. A água transporta esses tijolos. E a vitamina D e o cálcio garantem que toda a estrutura, incluindo os ossos que suportam os músculos, está forte e funcional. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece pelo hábito noturno do requeijão, ou quark. Na semana seguinte, introduza o exercício da cadeira. Aos poucos, estas pequenas ações tornam-se parte da sua rotina e começará a sentir a diferença. Mais energia, mais facilidade de movimentos e, o mais importante, a confiança de que está no controle da sua saúde e do seu envelhecimento. Já falamos sobre a importância da proteína à noite e de dar aos músculos um motivo para crescer com exercícios simples. Cobrimos também a hidratação e os micronutrientes essenciais. Agora vamos juntar todas as peças e criar um plano de vida que não só trava a perda muscular, mas a reverte, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que merece. Lembre-se, o segredo não está em fazer uma coisa perfeitamente, mas em fazer várias coisas boas de forma consistente. O hábito noturno de comer uma pequena taça de queijo quark ou requeijão é o seu ponto de partida, o seu alicerce. É o que garante que o seu corpo tem as ferramentas necessárias para a reparação enquanto descansa. Mas o que acontece durante o dia prepara o terreno para essa reparação noturna. Pense na sua alimentação como um todo. Não basta comer proteína à noite. É fundamental distribuir a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Para os mais velhos, o corpo tem mais dificuldade em processar grandes quantidades de proteína de uma só vez. É muito mais eficaz dar-lhe doses mais pequenas e frequentes. Tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Ao pequeno almoço, pode ser um ovo ou um iogurte grego. Ao almoço, uma porção de peixe grelhado, como a nossa maravilhosa sardinha ou carapau, ou uma dose de leguminosas como grão de bico ou feijão. Ao jantar, talvez um pouco de frango ou peru. Ao fazer isto, mantém um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, prontos para serem usados sempre que precisar. E o que é que lhes diz para serem usados? O movimento. Os exercícios que mencionamos, como o sentar e levantar da cadeira e as flexões na parede, são o seu sinal de construção. Eles criam microlesões nos músculos, o que parece mal, mas é na verdade o estímulo que desencadeia o processo de reparação e crescimento. O seu corpo responde a esse estímulo dizendo: preciso de me tornar mais forte para que isto seja mais fácil da próxima vez. É por isso que depois, a proteína que come vai direitinha para esses músculos para os reconstruir mais fortes do que antes. Imagine-se a subir uma das muitas ladeiras de Lisboa ou do Porto. Cada passo é um pequeno exercício de resistência. Se alimentar os seus músculos corretamente, cada subida torna-se uma oportunidade para os fortalecer, em vez de apenas o cansar. A água, como já vimos, é o que torna tudo isto possível, o rio que transporta todos os materiais. E os nutrientes como a vitamina D e o cálcio são como o cimento que fortalece não só os ossos, mas também a comunicação entre os nervos e os músculos. Quero que se lembre de uma coisa muito importante. O descanso é tão crucial como o exercício. Os músculos não crescem enquanto se está a exercitar. Eles crescem enquanto se está a descansar. Por isso, ter uma boa noite de sono é fundamental. O seu hábito de comer proteína antes de dormir já ajuda, mas crie também um ambiente propício ao sono. Um quarto escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóvel ou televisão na hora antes de se deitar. Leia um livro. Ouça música calma. Permita que o seu corpo entre nesse estado de reparação profunda.
O processo de reverter a perda muscular é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Haverá dias em que se sentirá com menos energia. Nesses dias, ouça o seu corpo. Talvez em vez de 10 repetições, faça apenas 5. Ou talvez faça apenas uma caminhada leve. A consistência a longo prazo é mais importante do que a intensidade num único dia. Quero que se sinta encorajado e capacitado. A ideia de que envelhecer significa inevitavelmente ficar mais fraco é um mito. É uma escolha. Ao adotar estes hábitos simples e interligados, está a escolher a força. Está a escolher a independência. Está a escolher a capacidade de continuar a fazer as coisas que ama, seja cuidar do seu jardim, passear à beira-mar ou simplesmente ter a força para pegar nos seus netos ao colo. Comece hoje. Comece com essa pequena taça de requeijão à noite. É um passo pequeno, mas é o primeiro passo num caminho para uma versão mais forte e vibrante de si mesmo. Partilhe nos comentários abaixo. Qual destes hábitos vai tentar implementar primeiro? Ou talvez já faça algum deles? A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto neste vídeo. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de subscrever o canal para mais dicas sobre como viver uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir em si. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Cuide bem dela. Viva cada dia com mais força e alegria.